Olá a todo mundo, meu nome é Washington, e eu hoje, né, vou aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o que é que a gente precisa considerar quando a gente está investigando a funcionalidade e a evolução de sistemas médicos locais. Atualmente, eu sou professor da Universidade de Pernambuco, campus Mata Norte, e sou integrante do Laboratório de Estudos Etnobiológicos, né, dessa universidade. Bom, então, o que inicialmente a gente precisa saber quando a gente está investigando a dinâmica, né, funcionalidade e evolução de sistemas médicos? Um ponto importante é o que é que como nós estamos definindo sistemas médicos, sistemas médicos locais, por exemplo. Então, em geral, esses sistemas médicos, eles acabam sendo definidos estruturalmente como o conjunto, né, de conhecimentos, práticas e crenças que envolvem os aspectos de saúde e doença das pessoas. No campo da saúde e doença, as pessoas percebem quando elas estão em eventos de doenças, né, por meio de sintomas, né, associados a essas doenças, por meio de causas associadas, e, além disso, dão um nome, né, que acaba sendo compartilhado muitas vezes pela comunidade, pelo grupo humano em que aquele sistema médico pertence, local, tradicional, e existe um sistema também de classificação dessas doenças. Dentro de um sistema, esse conjunto de conhecimentos associados às doenças, percepção de doenças, também está associado a estratégias preventivas, a estratégias terapêuticas, que podem ser desde rezas, visitas a rituais, uso de plantas, animais medicinais, entre outros elementos, inclusive da biota, que estão ali no entorno das pessoas. Então, a estrutura, né, desses sistemas envolve todos esses componentes. Qualquer mudança em algum desses componentes, seja a planta X, que é utilizada a folha, agora passa a ser utilizada a casca para aquela doença. Ou agora essa planta com essa mesma casca é utilizada para tratamento de uma outra doença. Todos esses pontos de mudança, mesmo que sejam muito pequenos, envolvem aspectos muito importantes da dinâmica e também da evolução de sistemas médicos locais. Tá? E um segundo ponto importante sobre esses sistemas é que eles não são sistemas fechados, né? Como eu já estou mencionando agora, são sistemas em que acontecem mudanças o tempo inteiro, né? E esses sistemas, eles respondem, né, a distúrbios, a mudanças ambientais, a mudanças culturais e assim por diante. E eles existem desde, né, um longo tempo na história evolutiva. Então, existe uma escala evolutiva, né, associada à construção desses sistemas. Nós herdamos características biológicas, culturais, que influenciam na condição desses sistemas, e esses sistemas têm uma dinâmica e respondem a mudanças no ambiente, mudanças culturais, padrões de migração humanas que geram mudanças nesses sistemas ao longo do tempo, né? Então, são sistemas abertos. Dentro do aspecto dessa mudança, como os sistemas médicos respondem a distúrbios, por exemplo, no ambiente, a gente pode trazer o cenário, né, e o conceito de resiliência. Resiliência, quando a gente aplica a sistemas médicos locais, um adendo importante aqui, que resiliência vem, né, dentro dos estudos de ecologia de sistemas, e quando a gente aplica a sistemas médicos locais, a gente pode definir como a capacidade que esses sistemas têm ao longo do tempo de responder aos distúrbios por absorver distúrbios, né, e mantendo a sua identidade. Essa identidade do sistema pode se reverberar em três aspectos que têm sido estudados nas pesquisas etnobiológicas ao longo do tempo. Primeiro, mudanças estruturais. Se, ao ter alguma transformação no ambiente, seja que leve
a perdas de áreas de vegetação, por exemplo, que seriam indicadas que tem plantas que são indicadas no uso medicinal, pode existir sim mudanças estruturais, em que uma determinada planta que era utilizada para um determinado fim terapêutico ou preventivo deixa de existir no ambiente. Quando isso acontece, essa planta ela deixa de ser utilizada no sistema e isso já representa uma mudança estrutural. Então, quando isso acontece, o distúrbio que aconteceu no ambiente, por qualquer motivo que seja, isso gera um impacto na resiliência do sistema. Isso seria uma mudança estrutural. Entretanto, existem outros aspectos que a gente precisa levar em conta no quesito resiliência, que são aspectos funcionais. Um conjunto de plantas ou recursos animais, eles podem não, no sistema médico eles são indicados para o tratamento de X doenças específicas. Cada doença específica representa uma função que aquele sistema atende. Né? Então, se existir mudanças nas plantas, porque algumas deixaram de existir no ambiente, mas ainda existem outras, que a gente entende isso como redundância utilitária, que ainda atendem aquelas mesmas funções, eu tenho mudança estrutural, mas eu não tenho nenhuma mudança funcional. Tá? Então, ao manter as funções básicas do sistema, né, intactas ao longo do tempo, mesmo existindo mudança estrutural, significa que o sistema absorveu aquele distúrbio, né, se reestruturou, mas manteve a identidade funcional dele. Um outro aspecto muito importante aqui é sobre o quesito da hibridização, né? Em que a chegada, por exemplo, de outros sistemas médicos, como a biomedicina, ou até outros sistemas médicos locais por eventos migratórios ou contatos com outros povos, outros grupos humanos, pode levar também a mudanças em um dado sistema médico local. Mas se existir substituição de plantas de uma por outra, de sistemas médicos locais diferentes ou de uma planta por medicamento de origem biomédica, mas eles atendem a mesma função que existia anteriormente no sistema médico local, então também não há uma mudança funcional. Agora, tem um outro aspecto que é muito importante aqui nesse debate, que são os aspectos processuais. Um processo envolve um mecanismo que regula, de certa forma, a funcionalidade de um sistema e sua estrutura ao longo do tempo. Mudanças estruturais podem acontecer e a dinâmica de sistemas médicos locais tradicionais também pode acontecer, e eles mudarem ao longo do tempo, inclusive por meio de mecanismos que regulam, inclusive, essas alterações, mas mantém a identidade do sistema. Dentro de um processo importante, né, a gente pode ter os critérios locais, tanto para perceber doenças, quanto para selecionar tratamentos. Se esses critérios locais de como perceber saúde, doença e como selecionar tratamento se mantêm ao longo do tempo, mas mudando os tratamentos, mudando a estrutura do sistema, então esse sistema ele mantém a sua identidade e no quesito processual ele também seria resiliente. Tá? Então, nesse sentido, mesmo que determinadas plantas sejam substituídas uma por outras, nativas por exóticas, ou plantas por medicamentos de origem biomédica, mas esses medicamentos, ao substituir plantas, eles são integrados dentro da lógica local de saúde e doença, ao mesmo tempo de seleção de tratamentos. Por exemplo, um estudo interessante de Nina Etkin, na década de 90, e colaboradores em um grupo humano, né, um grupo indígena que percebia a doença como uma série de eventos que a doença vai avançando, então começa com o sintoma X, depois vai para o sintoma Y, e aí os tratamentos entram nessa escala de desenvolvimento da doença em pontos específicos. E aí a Nina Etkin observou nesse estudo em que esse grupo tem incorporado a biomedicina, de tal forma que esses medicamentos farmacêuticos, eles entram dentro dessa mesma escala lógica percebida pelas pessoas de avanço da doença. Então,
em um momento que se utilizava tal planta, também era empregado tal remédio farmacêutico para permitir que a doença avance em tais passos, para ter outros sintomas que significam o avanço até chegar à cura da doença, né? Então, a biomedicina chegando não leva ao abandono ou o esquecimento desses processos que são essenciais para as pessoas manterem, né, se manterem utilizando tratamentos dentro da lógica local, do sistema local. Então, no quesito processual, algo que eu acho, e a gente tem achado do grupo maior de pesquisa, parceiros, né, que essa lógica processual é muito importante para a gente falar de identidade de sistemas médicos locais, né? E é algo que a gente precisa investigar aí cada vez mais ao longo do tempo. Bom, dentro da dinâmica, os sistemas médicos eles têm, né, tem características que favorecem a sua resiliência, como, por exemplo, a redundância utilitária, que eu já tinha mencionado antes, em que com 4 doenças que eu tenho aqui, eu tenho para cada uma delas 2 plantas redundantes para seus tratamentos. Só que a gente sabe há uma boa, já há um bom tempo, que nem sempre essas plantas são igualmente utilizadas para uma mesma doença. Então, se eu tenho 2 recursos que são redundantes para um determinado alvo terapêutico, um deles pode ser priorizado, que significa ser mais utilizado do que outro recurso, né? E essa priorização ela pode acontecer por diferentes fatores, né? De tal forma que a gente indica que os recursos que são priorizados são aqueles que dirigem a funcionalidade do sistema médico em um dado tempo, porque ao acontecer tal doença, é aquela planta que vai ser priorizada, é aquela que vai ser utilizada, né? Do que outra, mais utilizada do que outra. A grande questão é se algum dia acontecer algo que essa planta deixe de existir no sistema, tá? Deixe de existir na região. Será que as pessoas vão passar a utilizar as plantas que a gente chama de reserva de resiliência, né? Então, isso é algo que é interessante da gente investigar de processos e dinâmicas do sistema daqui para o futuro. A gente já tem investigado um tanto, né? E algumas das evidências, né, ou do nosso grupo, ou de outros grupos, né, no mundo que já tem aproximado isso, permitiu a gente entender coisas mais complexas, né? Por exemplo, o trabalho aqui de Flávia, né, a doutora Flávia Santoro, na época do mestrado dela, em que a gente trabalhou, né, em 2 comunidades no Nordeste brasileiro, no Ceará, no estado do Ceará, em que a gente observou que, nem todos os alvos terapêuticos, nem todas as doenças que estão presentes nos sistemas médicos estudados igualmente apresentam alto grau de redundância. Existe uma grande quantidade de doenças que basicamente não são tão redundantes assim, mas uma pequena quantidade que é altamente redundante, e essas doenças são as que são muito importantes, né, para os sistemas, porque são muito frequentes, percebidas pelas pessoas como muito frequentes. Ora, nessas doenças que são muito frequentes e tem uma grande quantidade de plantas redundantes para elas, será que todas essas plantas são igualmente priorizadas? Aí a gente entende que não, né? E esse fenômeno da priorização acaba sendo muito também complexo. Quando a gente, juntando as evidências dos trabalhos nos últimos 30 anos, e a gente fala do nosso macrogrupo ou de outros grupos no mundo, a gente elaborou uma teoria publicada em 2019, né, que é a teoria socioecológica da maximização. Nessa teoria, a gente indica, né, essa teoria indica que sistemas socioecológicos são construídos para favorecer a sobrevivência de diversos grupos humanos em diferentes ambientes, por favorecer benefícios nas estratégias de uso dos recursos e maximizar benefícios e minimizar custos, né, perdas. E dentro do aspecto de priorização que a gente trata nessa teoria, em um modelo de geração de redundância,
que está dentro da teoria, a gente sugere que, se existem dois recursos em que eles são igualmente disponíveis, duas espécies de plantas igualmente disponíveis, mas que apresentam características diferenciadas, uma que é a azul trata mais doenças do que a outra, que está em cor branca. A planta priorizada, a de azul, ela é percebida como mais gostosa, tem um cheiro mais que indica uso medicinal para as pessoas, porque isso também acontece bastante nos sistemas médicos locais e tradicionais, é percebida como eficaz no tratamento de várias doenças, essa planta tende a ser priorizada em detrimento de outra planta, né? Entretanto, há situações em que a disponibilidade ela pode ser mais importante, tá? Imaginando duas espécies que são iguais no quesito de retorno, tratam doenças próximas, são percebidas como basicamente igualmente eficazes, uma talvez não seja percebida como melhor do que outra no aspecto eficácia, uma delas é mais gostosa do que outra, não tem isso, né? As duas são igualmente percebidas como gosto parecido, cheiro parecido. A planta que vai ser priorizada provavelmente vai ser aquela que é percebida como mais disponível ou está mais disponível e acessível para as pessoas, né? Então, olhando para o sistema médico como um todo, independente de pares de plantas, a gente pode observar aqui um conjunto de fatores, desde disponibilidade, eficácia percebida, o gosto percebido, o cheiro percebido, que são relevantes no uso medicinal para várias doenças, acabam na combinação desses fatores, eles atuam em conjunto na explicação da priorização, né, de plantas quando eu tenho a situação de redundância. Esses aspectos eles são muito importantes, a gente já tem observado um tanto disso nos estudos, quando a gente avalia a dinâmica de sistemas médicos locais. Tá? Agora, a gente está só discutindo a nível de sistema, mas quando a gente vai para o nível dos indivíduos, a gente precisa também olhar também aos poucos no aspecto da resiliência. Cada indivíduo que está ali embebido dentro de um sistema médico local percebe doenças. Cada indivíduo pode perceber uma certa variação até de uma mesma doença, percepções diferentes, pode ter experiências diferentes, né? E pode ter também algumas modificações, né? E mudanças em relação aos seus critérios de seleção de recursos. Existem indivíduos que são especialistas locais, tradicionais, que acabam influenciando outras pessoas, né? São reconhecidas, na verdade, não só influenciam, mas são reconhecidas pela comunidade que pertencem ao sistema, como grandes conhecedoras e conhecedores de plantas, de recursos, uso medicinal e tratamento local. Né? Então, são pessoas-chave, né, muito importantes. Então, quando a gente olha para o quesito da resiliência, mas agora, para o indivíduo, né, seria a habilidade de uma pessoa, né, para manter a sua qualidade de vida ou seu bem-estar psicológico quando está vivenciando o processo de doença, né? Então, o sistema local, com o conjunto macro de suas plantas, pode ajudar cada indivíduo ali, uma vez que ele conheça a parcela de plantas ou animais indicadas no uso medicinal, isso pode dar mais autonomia, né, segurança e também autoeficácia, né, essa habilidade das pessoas de lidarem com eventos adversos e resolver esses eventos adversos. E também existe a redundância a nível individual. Se uma determinada pessoa, mesmo que o sistema seja altamente redundante, só conhece uma planta para tratar uma determinada doença, quando essa pessoa ficar doente, infelizmente, dessa doença, e se essa planta deixa de existir, então isso pode ser uma quebra na resiliência individual. Isso pode complicar a vida desse indivíduo nas suas atividades diárias, inclusive para lidar com eventos de doença, né? Então,
a nível individual, a gente observa algumas outras coisas que, ao observar o sistema como um todo, né, a gente não iria observar. E, a nível do indivíduo, é muito importante a gente ver como é que são as decisões individuais, e como e o quanto é que há de redundância que pode ajudar esses indivíduos a ter flexibilidade nas decisões à medida em que a doença ela está acontecendo, né? Alguns trabalhos aqui já têm observado algumas características individuais que influenciam na distribuição de conhecimento a nível de sistema, tá? E aquele trabalho anterior, tanto esse aqui da doutora Wendy Torres Áviles e colaboradores, e também o de Santoro, de 2015, que eu mencionei anteriormente, e principalmente o de Santoro, mostra que, embora existam doenças ou alvos terapêuticos muito redundantes, com uma grande quantidade de plantas, mas quase sempre isso não se reverbera em resiliência individual. A maioria dos indivíduos estão conhecendo informações que a gente chama de informações idiosincráticas no sistema, tá? Então, é só uma pessoa que está mencionando cada uma daquelas plantas, e quando a gente olha a nível de sistema, a gente diz que o sistema é altamente redundante para esse conjunto de doenças, nesse conjunto de alvos terapêuticos. Então, esse balanço individual e a nível coletivo e de sistema precisa ser feito quando a gente está tentando estudar a funcionalidade desses sistemas. Mas, além disso, quando nós observamos cenários evolutivos, a gente pode, a nível individual também, observar mecanismos microevolutivos que podem influenciar aqueles aspectos de redundância que a gente estava observando lá e que tem impacto na resiliência do sistema como um todo, né? Então, a forma como as pessoas aprendem informações entre elas, né, de tal forma que, ao longo do tempo, ao longo do desenvolvimento dos indivíduos, né, no aspecto ontogenético do conhecimento local, tradicional, as pessoas variam em relação às informações que elas têm sobre plantas medicinais, né? Essas informações, elas não apenas ficam com elas, elas transmitem essas informações para outras pessoas, que seria um aspecto de herança, né, desse conhecimento. E esse conhecimento, de certa forma, ele também compete entre si. Se eu tenho duas plantas redundantes para o tratamento de uma mesma doença, uma pode ser priorizada em detrimento de outra. Significa que as informações redundantes para dessas duas plantas redundantes, melhor dizendo assim, né, as informações associadas a essas duas plantas redundantes competem, querendo ou não, de tal forma que uma delas pode ser priorizada dependendo de suas características mais desejadas em relação a outra planta, outro recurso, informações associadas a esses outros recursos não priorizados, né? E dentro de tudo isso, a gente fala desses traços de informação, né, que a gente chama de traços bioculturais, a informação que ela deriva ou emerge a partir da interação, né, entre grupos humanos e biota. Então, existe informação ali, né, cultural, que está associado a um elemento da biota, e isso tem características muito importantes e que a gente já tem chamado isso de um traço de informação biocultural e que contém ali informação adaptativa para a sobrevivência humana, no caso aqui, lidar com doenças, né? E esse cenário microevolutivo, eu estou trazendo do conceito, né, e também da teoria de evolução cultural. Evolução cultural é um campo, né, teórico que investiga a mudança cultural, a evolução cultural, assim como, ou de forma análoga, a evolução biológica darwiniana, que assume, né, que existe variação de traços, existe herança e existe competição entre esses traços,
né? Só que aqui a gente não fala tanto de genética como na evolução biológica, mas sim de informação cultural e que é transmitida entre as pessoas. Então, algo muito interessante aqui é como a variação acontece. Se existe muita idiosincrasia que acaba contribuindo para uma grande redundância, né, para uma determinada doença, como é que essas idiosincrasias vão acontecendo. Cada pessoa ou está aprendendo do seu jeito, ou está experimentando individualmente recursos para aprender blocos diferentes, né? Então, a gente sabe que não necessariamente. Existem vias diferentes de transmissão e de aprendizado que também envolve mecanismos microevolutivos e que tem impacto para a evolução e dinâmica de sistemas métricos locais como um todo. Então, a gente sabe dentro do campo da evolução cultural que existem vieses de aprendizado social, em que esses vieses, né, sob influência psicológica, meio que a gente já herda isso, né, dentro da nossa estrutura cognitiva, a gente tem preferências de aprendizado. Ou a gente aprende determinadas informações pelo conteúdo, ou porque um conteúdo que aciona, né, aspectos emocionais pode ser muito mais lembrado e transmitido do que outros. Ora, a gente também está aprendendo muito mais por pessoas, né, em determinado contexto interessante, em que pessoas servem como modelos de aprendizado, ou de pessoas mais velhas, ou de pessoas familiares, ou de especialistas, né? Seriam pessoas de sucesso, pessoas de prestígio na comunidade, em que a gente pode aprender muito mais com essas pessoas do que com outras, quando a gente não sabe, não entende muito bem o caráter adaptativo de uma determinada informação, talvez pelo viés de conteúdo, né? Então, ao investigar dentro de mecanismos microevolutivos todas essas influências, né, de aprendizado, a gente pode começar a entender por que o sistema ele pode variar tanto, né, e por que talvez também determinadas doenças puxem tanto, né, plantas, né? Talvez porque essas doenças, por ocorrerem tanto ali no ambiente, puxem muita experiência prévia das pessoas, né? E isso, do ponto de vista cognitivo, leva as pessoas a acionar muito mecanismo de memória para ter mais informação guardada para o tratamento dessa doença, até porque, mesmo que essa doença não seja tão grave, é adaptativo lembrar muita informação para mitigar o impacto dela quando ela ocorrer novamente, né? E um outro ponto importante aqui é que esses mecanismos, essas vias de transmissão, têm impacto na evolução, ou na estrutura, né, até evolutiva desse sistema, né? Se as pessoas só aprendem de pessoas da família e de suas famílias, como sugere uma via de transmissão vertical, isso pode ser um pouco mais conservativo, né, do que outras vias se as pessoas aprendem rapidamente ali de pessoas da mesma geração, né, ou de forma oblíqua, em que as pessoas de famílias diferentes, mas de gerações diferentes, estão ali transmitindo muita informação. Então, essas outras vias, além da vertical, elas podem ser muito mais rápidas. Uma determinada planta chegando nova, sendo difundida de forma oblíqua, de um para muitos, por exemplo, entre diferentes gerações, mas é o especialista, aquela pessoa ali, um modelo importante, transmitindo, pode ter um impacto muito maior e ser muito mais rapidamente essa informação sobre essa planta ser muito transmitida no grupo, né? E quase que da noite para o dia, ou entre uma semana e outra, o sistema mudar quase muito a sua configuração, porque agora vai ter uma planta muito popular, muito falada, que serve para o tratamento de uma doença que está acontecendo ali naquele momento, e que foi o especialista que divulgou aquela informação para as pessoas. Então, esses aspectos microevolutivos influenciam e muito o que nós estamos observando a nível de sistema, e a sua resiliência e a sua evolução. Então, aqui está um trabalho interessante em que a gente, o trabalho outro também da doutora Flávia Santoro e colaboradores, em que a gente
procura fazer essa ponte entre aspectos evolutivos, o cenário da evolução cultural e a etnobiologia e o campo que a gente já está chamando aí de já há um tempo, né, um ramo da etnobiologia chamado de etnobiologia evolutiva que se propõe a investigar muito desses padrões à luz da ecologia e evolução. Então, o recado final, né, para a gente concluir esse nosso momento, é que para que nós possamos entender a dinâmica, né, evolutiva e a funcionalidade desses sistemas, a gente precisa olhar para eles a nível macro, a nível de sistema, entender suas características, como é que ele está organizado, estruturado, etc. E nós precisamos também entender mecanismos microevolutivos, decisões individuais, que acabam influenciando em muito os padrões que nós observamos a nível de sistema. Então, é meio que um ciclo vicioso, sistema influenciando nos indivíduos e os indivíduos, suas características, seus aspectos cognitivos, históricos, ontogenéticos, etc., influenciando também o que nós observamos a nível de sistema. Então é isso, gente. Obrigado.